Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lance 442. Já sabe, nós estamos cá todas segundas-feiras, a esta hora. Pode acompanhar o programa tanto pela plataforma normal, na DSTV, TV Cabo, ou TMT. Poderá então sintonizar aí a Mídia Mais TV e acompanhar este nosso programa. Mas também estamos em direto, em simultâneo com a Rádio Mais 94.1 FM. Sintonize e acompanhe este programa, e também um programa que pode ser visto nas plataformas digitais, YouTube e Facebook, sobretudo Facebook do lance.co.mz. Procure pelo lance.co.mz e acompanhe esta edição do programa Lance 442. Hoje não fugiremos à regra, temos aqui um tema relativo ao desporto moçambicano, o que tem marcado o dia a dia do desporto nacional, que não foge às conversas dos amantes do desporto nacional. Trata-se da indicação do novo selecionador nacional de futebol, Mambas. Como sabe, a Federação Moçambicana de Futebol, envolvidos 17 dias para ser mais preciso, depois da demissão de Luís Gonçalves, apresentou um novo selecionador. E esse selecionador chama-se Horácio Gonçalves. Na verdade, o Feisal Cidade foi ao ninho do Canário roubar, entre comas, este treinador que é campeão nacional em título pelos canarinhos. O tema é este, que vamos analisá-lo ao longo da edição de hoje. Já tenho aqui os convidados para este programa. Conto aqui com a presença habitual do Lemos Formiga e do João Chicote. E hoje, como convidado especial, temos aqui a presença de Sebastião Tanque, ele que foi jogador de futebol, brilhou pelo Desportivo, pelo Costa do Sol, e nesse período em que esteve a jogar futebol, teve uma passagem pela Seleção Nacional de Futebol, enquanto orientada por Victor Bondarenko. Então, é este o cardápio que nós reservamos para si, nesta edição de hoje do programa Lance 442. Obrigado, meus senhores, por uma vez mais estarem cá para abordarmos esta questão que é do desporto nacional, particularmente do futebol. Muito bem, então vamos a uma peça introdutória neste programa de hoje, que dá conta então da apresentação do novo selecionador nacional, a apresentação essa que aconteceu na última sexta-feira aqui na capital do país. Na tela. O técnico português Horácio Gonçalves é o novo selecionador moçambicano de futebol. O treinador de 58 anos de idade foi apresentado esta sexta-feira numa conferência de imprensa que decorreu na sede da Federação Moçambicana de Futebol. Horácio Gonçalves diz que comandar os Mambas vai ser um desafio longo e difícil. Porque realmente vai ser um projeto longo, vai ser um projeto difícil, mas é construir o futuro. E por isso, essa mensagem, essa vontade de construir o futuro por parte do Sr. Presidente da sua direção, foi isso que motivou a minha vinda para a seleção moçambicana com muita honra. A mensagem de ganhar a equipa adversária pouco importa ao novo selecionador. Neste momento, a preocupação deve ser construir o futuro, o mais importante para o futebol moçambicano. Seja de ganhar 5-0 ou 6-0 à Costa do Marfim, ganhar 6-0 depois aos Camarões. Não, vamos construir o futuro. Vamos continuar na mesma. Compreendo. Vamos continuar na mesma. Vamos construir o futuro. Horácio Gonçalves sucede ao seu compatriota Luís Gonçalves e chega com a missão de conduzir os Mambas a uma boa campanha na fase de grupos de qualificação para o Campeonato do Mundo Qatar 2022. Ora bem, aí ficou então esta peça produzida pela nossa redação, que dá conta da indicação ou apresentação de Horácio Gonçalves para o cargo de selecionador nacional de futebol. Horácio, ou seja, Gonçalves, sucede a Gonçalves na Federação Moçambicana de Futebol nos Mambas. Qual é a análise prévia que fazem esta indicação do novo selecionador nacional de futebol
feita pela Federação Moçambicana de Futebol, como disse, 17 dias depois da demissão de Luís Gonçalves, depois de Moçambique ter falhado a qualificação para o CAN 2020, que vai ter lugar no próximo ano. Qual é a análise que fazem esta mudança? Começamos com o Sebastião, que é o visitante, é o novo. Sebastião, qual é a análise que faz desta alteração no comando da Seleção Nacional de Futebol? Bem, primeiro, boa noite ou boa tarde a todos os telespectadores que estão amantes desse programa. E ir concretamente para a pergunta feita por Júnior, eu tenho uma opinião, talvez pode controlar algumas coisas entre outras pessoas, porque eu penso que a Federação Moçambicana de Futebol devia trazer aquilo que por mim, que eu acho que devia tentar ouvir um bocadinho mais a opinião de algumas pessoas para podermos escolher os treinadores, porque parece que os nossos treinadores nacionais estão condenados a não fazerem parte desta federação, porque não se justifica depois de termos esse fracasso com um treinador da mesma origem com este que estamos a ter agora. Não sei se porque que houve esta própria mudança. Não percebo, não consigo entender. Nós temos aqui uma matéria-prima e na qual podíamos aproveitar para este programa, para este projeto futuro que tem-se falado muitas das vezes. Temos aqui grandes treinadores que também, por mim, penso que podiam serem mais-valia e até, pelo contrário, gastávamos menos dinheiro em pagarmos os nossos de que esses novos treinadores que nós estamos a pôr. Este treinador, primeira coisa, é um estrangeiro, segundo, tem que a Federação arranjar espaço, casa para ele, carro, tudo, um pouco disso tudo. E eu penso que os nossos treinadores, pelo menos o lar de viver tem, que podia também diminuir algumas despesas, podiam usar talvez o carro e o combustível, mas em termos de casa e tudo, é uma das coisas que podiam também sair um bocadinho para as contas, de forma que pudessem juntar-se dinheiro para alguma coisa. Portanto, o Sebastião diz que se houvesse, a Federação devia ter nomeado um treinador moçambicano para esse cargo. Para mim, eu acho que era melhor, seria a melhor situação, é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque os treinadores moçambicanos, primeiramente, conhecem os próprios jogadores moçambicanos, conhecem a qualidade dos jogadores moçambicanos. E isso facilita muito o trabalho e conhece os hábitos do próprio jogador moçambicano. Eu pergunto, mudamos o Gonçalves, entrou outro Gonçalves, são da mesma origem que eu digo. Por que nós não podemos apostar no Chiquinho Conde, Arthur Semedo? Fazemos uma equipa técnica de treinadores nacionais com a base deles conseguirem criar um trabalho que nota começa da base, que estão todos juntos, um secretário técnico em cima deles todos, de forma a organizarmos a partir de sub-17, 18, 20 e podermos termos uma base de uma seleção sólida, na qual o trabalho é o mesmo. O que acontece aqui, eu penso que também a forma, nós não temos. Eu posso deixar uma pergunta para nós, todos os meus colegas aqui. Se nós perguntarmos qual é o forte da seleção de Moçambique, qual é a melhor tática que nós usamos? Porque quando chega outro treinador, chegou outro, implementou outra tática, outro modelo. Chega outro treinador, implementa outro modelo. Temos um treinador que é outro modelo no sub-20. Temos outro modelo na equipe A. Isto complica um bocadinho também para o próprio trabalho ou para aquilo que é a dinâmica de uma equipe que precisa fazer conquistas. Por mim, digo, seria melhor apostar nos treinadores nacionais. Muito bem. Chicote, qual é a análise que fazes desta indicação de Horácio Gonçalves para o cargo de Selecionador Nacional de Futebol? Bom, eu vou ser bastante formalista, assim como sou. O que acontece, primeiro, que a competência não tem nacionalidade, né? E sendo assim, o concurso público que se faz para a indicação de selecionador nacional tem sido também internacional. Pelo que qualquer cidadão do mundo, com condições, tanto ou com os requisitos exigidos por uma determinada federação, tanto pode candidatar-se e, porventura, ser indicado selecionador nacional. Agora, há aspectos que, no meu ponto de vista, já havíamos levantados nos debates anteriores, que era fundamental que se fizesse uma espécie de perfil do selecionador nacional que Moçambique precisa. Portanto, isso ajudaria bastante na escolha de quem pode ser o selecionador nacional. E porque não havendo esse perfil, então depois aparecem as críticas, tanto em forma de reação à indicação do selecionador nacional, do técnico para a seleção nacional. É o que estamos a ver nos últimos dias. E muitas das vezes essas críticas não têm uma fundamentação, não têm sustento, porque é a escolha de quem está a dirigir tanto à federação.
Então, entende-se claramente este lado protecionista, tanto neste lado nacional, tanto queremos sim, eu como moçambicano defendo, claro, que sejam os moçambicanos a dirigir a seleção nacional. Entretanto, quem dirige o futebol entende que deve ser uma outra pessoa, porque acha ou presume que tem determinadas competências ou mais-valias que os outros não possuem. Então, é sempre um debate limitado em função da ausência de um perfil para a seleção nacional. Então, aquilo que o presidente da Federação Moçambicana de Futebol disse na conferência de imprensa, dando como algumas notas, o facto de Horácio Gonçalves ser conhecedor de futebol moçambicano, estar cá há 3 anos, ter já ganho alguns títulos e ainda por cima ter o UEFA Pro, não é bastante no que diz respeito ao perfil que se adequa a este cargo de selecionador nacional? Obviamente, por isso dizia que, olhando para as escolhas da FMF, esta é a opção certa. Porquê? Porque do ponto de vista formal, tanto ele tem o UEFA Pro, que é o mais alto nível tanto que se exige para ser um técnico de futebol. Tanto, ele pode treinar uma equipa da Liga dos Campeões, tanto, em qualquer parte do mundo, na Europa, a Liga dos Campeões, em África, qualquer competição, qualquer prova da CAF. E depois tem vitórias pelo Costa do Sol, venceu, tanto, elementos objetivos, tanto é campeão tanto nacional pelo Costa do Sol e também é vencedor da Taça de Moçambique. Então, quer pelos resultados, assim como pelos aspectos formais, ou seja, os aspectos de substância, que são os resultados, e os aspectos formais, que é o UEFA Pro. Então, combinam-se e têm qualidade para ser o selecionador nacional. Agora, por isso eu digo que o debate é sempre limitado em função de ausência, digamos, de um perfil. Quando eu digo a elaboração do perfil para a seleção nacional, significa dizer que tipo de metodologias, por exemplo, que tipo de indivíduo é, depois quais são as metodologias que a Federação Moçambicana adota, ou seja, que tipo de jogo, por exemplo, Moçambique pretende. Nós não sabemos que tipo de jogo, por exemplo, o Horácio Gonçalves, claro, conhecemos jogos do Clube de Futebol Costa do Sol, sabemos como ele tem um jogo pré-positivo, que é um jogo de ataque, de preferência, isso é um facto, mas eu acho que há elementos substanciais que devem ser colocados pela Federação Moçambicana de Futebol para nos afirmar com alguma categoria que tipo de perfil, para além de aspectos formais, de ter cursos de treinamento de mais alto nível, quais são outros elementos que são agregados tanto a este curso. Na sua perspectiva, esta escolha foi acertada ou não? Na minha opinião, pelos aspectos formais e substanciais, é uma escolha acertada. Muito bem. Lemos, como é que olhas para esta indicação de Horácio Gonçalves para o cargo de selecionador nacional? Bom, cumprimentar os colegas do painel, portanto, os telespectadores. Bom, se me fizeste essa pergunta e fizeste ao Scott, se essa escolha é acertada, portanto, eu começava por aí. Começamos por aí, sim. Para mim, não. Por quê? Portanto, não é. Sabe, porque assim, eu penso que o futebol é claramente um esporte racional. Muita gente vê o lado emocional e currículos iguais, certificados iguais, podemos apanhar mais. Portanto, eu não entraria muito nessa questão que o Sebastião coloca, perdão, em relação à questão do nacionalismo, que também é importante. Portanto, é preciso, eu acho que aqui terá falhado uma coisa de comunicação. É verdade que o presidente da federação ele compete escolher aquele que ele acha que vai nos dar resultados. Mas a sociedade fala. Portanto, o futebol tem esta vantagem. Qualquer indivíduo que quiser inventar a pólvora no futebol dá-se mal. Porque os moçambicanos entendem de futebol, adeptos entendem de futebol. É verdade que há um presidente da federação que tem a responsabilidade de escolher o selecionador nacional. E tem que se responsabilizar por isso, no bom e no mau momento. Mas, objetivamente, Lemos, por que esta não é uma escolha acertada do seu ponto de vista? Não, portanto, é aquilo que estou a dizer. Portanto, aqui estamos a falar de racionalidade. O presidente da federação tentou justificar. A racionalidade é o quê? É metodologia, olhou para o certificado, mas o futebol não se compadece só com isto. O que eu vou juntar-me ao Sebastião quando ele diz, olha, há treinadores moçambicanos que precisam de oportunidades para mostrar que valem um pouco mais. Não é só por serem moçambicanos, mas porque também já devem ter mostrado alguma coisa melhor que o Horácio Gonçalves. Horácio teve a oportunidade de tentar investigar. Como jogador de futebol também não foi mais por aí além. Portanto, ele foi treinador de uma equipe, o único clube onde ele jogou de grande nível foi o Guimarães. Portanto não podemos aqui entender que essa escolha, por algum motivo, não é consensual.
A opinião pública diz isso. E eu me associo à opinião pública e tentei pesquisar porque que a opinião pública não se revê neste treinador. Tirando o facto, estamos a falar de um treinador que estava com um compromisso com outro clube, mas isso não é importante, portanto, acho que só pode ter cedido o seu treinador. Aquilo que eu acho é que não me parece que o Horácio Gonçalves, logo à partida, é um treinador que nós, neste momento, precisaríamos. E você me faz essa pergunta por quê? Portanto, eu acho que, iguais a ele, temos moçambicanos. Portanto, isso entrando na questão do Sebastião. Mas mais do que isso, eu tentei perceber, portanto, o conhecer o futebol moçambicano, estar em 3 anos em Moçambique e ganhar só um único título, que foi o ano passado, não me parece que seja bastante. E depois, é preciso dar aqui um segmento. O que se entendia é que nós tínhamos que ter um treinador consagrado. E depois não se pode levantar a questão de falta de condições financeiras. Portanto, o que se diz é que um treinador consagrado exige mais. Se não é para ir buscar um treinador já com cartas dadas a nível de equipes do topo, vamos usar a nota de casa. E temos aqui em Moçambique. Estamos a dizer que temos o Chiquinho Conde, que jogou ao mais alto nível do seu ponto de vista de futebol, está a tentar a sua oportunidade em Portugal. Estamos a falar do Dário Monteiro. Portanto, eu ainda entendo que o Dário Monteiro é um treinador já em fase de formação, mas também tem competência para treinar a nível de seleção nacional. O Cabo Verde apurou-se, batemos aqui, foi apurado ao canto, tinha um treinador local. Cabo-Verdiano. Portanto, Angola há vários anos usa os treinadores locais. Por que nós temos que ir buscar um estrangeiro que logo à partida não nos traz nada diferente? Eu digo com toda a sinceridade, portanto, preferia outras abordagens, portanto, em função daquilo que eu entendo, que quando não encontramos uma solução consagrada, vamos buscar a nata da casa. Para depois vermos como é que a gente vai fazer isso. Portanto, para mim, Horácio Gonçalves não me parece um treinador consensual, na minha perspectiva, porque não o reconheço nem perfil, nem gabarito até este momento. Ele pode me surpreender. Se me surpreender, terei a minha honra chegar aqui e dizer, eu enganei-me. Tanto porque não parece que tenha feito nada por aí além. Em Portugal treinou aqui clubes lá. Muito bem. Olhando, há um aspecto que era focado aqui pelo Chicote, que tem a ver com o perfil. Neste processo da saída do Luís Gonçalves e entrada do Horácio Gonçalves, a Federação Moçambicana pouco comunicou em relação a... Não comunicou. Okay, eu queria ser mais benevolente, mas não comunicou aquilo que deveria ser o perfil do selecionador nacional. Será por isso que os amantes do desporto tiveram uma reação negativa quanto a essa escolha? Eu queria só, se me permitir, Júnior, eu vou ser rápido. O que me parece a mim aqui, porque essa questão de comunicar é muito subjetiva. O futebol não tem consensos. Portanto, não está-se a pedir que o Presidente da Federação e o seu elenco busque consenso na população. Pese embora achar que uma seleção nacional é uma coisa, eu gosto muito desta questão. Tem que se olhar isso na perspectiva de Estado, do povo, de cidadania. Portanto, não custa nada encontrar estratégia de como saber o que o povo pensa sobre isto. E penso que não foi feito, porque se tivesse sido feito, não precisa sair nas redes sociais. Conversa o paco cidadão que anda na praça pública. Nunca lhe ocorreu na cabeça que existe um Horácio Gonçalves que podia treinar a seleção nacional. Mas isso não é tudo. Ele pode nos surpreender, mas é preciso que ele saiba que há pessoas que gostam do futebol, que entendem que havia outras alternativas. E é preciso olhar para essas alternativas com outros olhos. Porque senão, quando começarmos a perder, e Moçambique já perdeu o suficiente nestes últimos tempos, entrou-se na fase da credibilidade. A opinião pública entende agora que o problema não é a selecionador nacional, é a organização do futebol moçambicano. Portanto, eu só espero que o Horácio Gonçalves, que não tem nenhuma experiência de formação do alto nível, também é preciso que se diga isso, consiga contrariar isso. Mas é preciso que nós possamos dizer agora que ele ainda está a chegar, para não dizer, por que não falaram quando me escolheram? Muito bem, vamos ouvir o Sebastião Tanque aqui em torno deste facto. Será que a Federação não ter comunicado o perfil, não estará por aí esta reação negativa que está a surgir por parte dos amantes do futebol em relação à indicação do Horácio Gonçalves? Sabe, Júnior, há uma coisa que é verdade no futebol. O futebol não se inventa. E eu sou da opinião, de facto, que vou aqui também apoiar algumas palavras do Lemos, quando diz que é preciso que se façam pequenas sondagens, porque esta é uma equipa do povo. Nós temos que saber isso. Bem disse ele também, uma equipa do Estado, uma equipa do povo. Então, o povo somos nós todos.
não perdiam nada em tentar fazer pequena pesquisa e montando alguns 3, 4, 5 nomes com esses estrangeiros e os nacionais e ouvir a opinião pública em termos de percentagem, qual seria a ideia. Quando estamos a falar de treinadores que foram indicados consoante ao nível que eles têm para treinar a seleção. O que não está a acontecer? Alguém, neste momento, assumiu a responsabilidade de pôr os treinadores. Depois, uma coisa caricata que está nesse país é que esses treinadores são contratados, nem sabemos quando é que ganham, quando é que vão receber, qual é o valor deles. Depois, finalmente, no meio do campeonato, ou quando as coisas não andam bem, começam já a sair os... Sim, mas é uma coisa que estás a dizer, tá, que eu vou concordar contigo. Essa questão de certificados para treinar equipes de topo já não é um problema. Exatamente. Portanto, há aquele que nós achamos... O Sport não tem este problema. Queria falar exatamente o que está a Queria dar exemplo do Sport. O Sport não tem este problema. Eu penso que é preciso ver, de facto. Ou vamos ver os adjuntos, desculpe se contar. Sim. Queria exatamente nessas situações. E outra coisa também que nós saímos a aprender todos os anos que nós estamos a olhar, pelo menos nos últimos 2 anos, que as coisas tentaram melhorar um bocadinho, mas voltou também ao mesmo nível. Nós temos a buscar um treinador estrangeiro. E quem vê o treinador estrangeiro, vem com a sua equipa técnica. Quando esse treinador estrangeiro vai toda a equipa técnica. Os nossos treinadores que estão lá na federação, chamado quadros técnicos da federação, aprenderam o quê? Porque os outros países montam um treinador da seleção e montam uma equipe nacional com adjunto e todos os treinadores ali, de forma quando sair aquele treinador, implementar aquele trabalho que eles aprenderam. Nós todos os anos, continuamos com o mesmo método. O treinador escolhe o seu selecionador e é mais amizade também, porque vêm os preparadores físicos deles também não estão qualificados. Pelo que tu sabes, são professores de educação física e aparecem aqui como amigo, eu sou amigo de Lemos, Lemos fica como selecionador. A primeira coisa que tenho que chamar a minhas tepas, chamamos Formiga também, montamos uma equipe lá, como amigos, não com o objetivo de uma nação como nós que precisamos de resgatar o próprio nosso futebol. Bem disse ele, o nosso futebol está doente, precisamos de resgatar. Mas para resgatar o nosso futebol, pode escrever, não serão com estrangeiros. Muito bem. Chicote, como é que olha para esse facto da Federação pouco ter divulgado o perfil, aquilo que deve ser o perfil do selecionador nacional? Bom, talvez porque não existe essa ideia de divulgação do perfil de quem pode ser o selecionador nacional. Talvez acho que não existe. A existir, então, devia ser divulgado. O diretor técnico da Federação diz que existe, mas que o facto é que não é conhecido. Não é conhecido. E depois pode ser a causa desta reação que todos nós conhecemos. Uns defendem pela sua permanência tanto na seleção nacional, outros dizem não tem esses elementos, não tem condições tanto para dirigir tanto a seleção nacional. Portanto, é sempre, quer dizer, na verdade a indicação de um selecionador nacional nunca é consensual, não pode haver consenso no futebol. Há sempre uma divisão tanto de quem apoia, porque todos nós queremos vitórias. E também há essa reação negativa pelo facto de, nos últimos dias, termos tido resultados negativos na sequência e não qualificamos tanto ao campeonato africano e tivemos com a presença de um selecionador português. Eu acho que há essa ligação, tanto tivemos um português que não conseguiu bons resultados, agora mais um português, o que isto vai dar? E eu acho que esse debate todo aparece por causa dessa ligação. Para todos os efeitos, eu dou o benefício da dúvida, porque eu acho que o trabalho que o Horácio Gonçalves fez, os dois São Gonçalves, fez no Costa do Sol, eu acho que é um trabalho louvável, tanto olhando para as condições que o próprio Costa do Sol tinha. Então, quem chega num país e em pouco tempo consegue se ingrar, tanto vencendo o campeonato, vencendo a Taça de Moçambique, não é incompetente, tanto não é de menosprezar tanto esse trabalho. Eu acredito que é uma pessoa que tem competência, né? Que tem competência porque tem resultados e tem essa formalidade, tem esses aspectos formais de ter conseguido todos os cursos possíveis, né, para ser um técnico, que habilitam a ser técnico de seleção nacional. Então, eu acho que nessa perspectiva, eu acho que tem qualidade. Exceto e defendo aqui, que era bom que tivéssemos e pensássemos também doravante, tanto na presença de técnicos nacionais na seleção nacional, porque temos e de muita qualidade, são bastante com muita qualidade. Mas esse é um outro debate. Muito bem. A nossa quer acrescentar... Eu queria me pegar, portanto, eu estava aqui atento a ver o Chicote
a entrar por um discurso politicamente correto, e eu percebo, é normal. As coisas têm que ser vistas com essa ambivalência, e é normal que assim seja. Mas eu penso que, e o Tan coloca aqui uma questão, portanto, cria uma ruptura com uma visão muito tecnocrata de ver a coisa. E aqui posso... O Horácio Gonçalves está há 2 anos em Moçambique, 2 anos e meio, portanto, Sim, perdeu uma primeira época e ganhou, portanto, ganhou a taça. A primeira que perdeu, ganhou a segunda. E está a treinar um clube que, quanto a mim, me parece a equipe com mais estrutura, do ponto de vista organizacional. Portanto, o Costa sempre foi ganhador, portanto, e não estou a dizer, não vou ser O ADN do Costa do Sol é até por isso que com o Sebastião lá ganharam títulos. Sim, e já ganhou muito mais. Deve ser um dos clubes mais ganhador que andou aqui nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, sim. Sim, é. Agora, não estou a dizer que qualquer indivíduo chegava lá e ganhava, portanto, estaria a ser mau para o Horácio Gonçalves. Mas agora, me parece que esta questão de olhar para ele como um treinador claramente vencedor e acharmos que este é o critério, eu penso que podemos entrar por um outro cenário. Portanto, aqui podemos não apanhar a essência da questão. Não vou buscar também questões de amizade, portanto, não é aí o que está em causa. A questão que é colocada, e aqui nós somos da comunicação, temos que ter essa obrigação de tentar perceber o que é que o povo diz. Aqueles que disseram há muito tempo que a voz do povo é a voz de Deus, no futebol não é tão sintomático, mas às vezes funciona. Portanto, eu penso que o senhor Faisal, que é o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, que me acostumou a ser um treinador de buscar as bases para ouvir o que é que as pessoas estão a pensar. E eu penso que já isto, e ele tem que analisar que a escolha para ser presidente da Federação tem muito a ver com aquilo que o povo entende que ele vai resolver aquilo que é uma falta das vitórias que a seleção tem. Eu penso que é um risco que ele corre. Portanto, e ele sabe que está a correr um risco de ir buscar um treinador que, à partida, não me parece que os resultados são salvaguardados. E quando não forem salvaguardados, aí está a paciência do povo em relação a esta escolha de risco que ele terá feito. Vai pôr em sobressalto aquilo que é, quanto a mim, aquilo que é o principal problema do futebol moçambicano, que é a organização e um trabalho de continuidade com alguma consistência. Muito bem, essa que é a grande questão. Vamos olhar um pouco para essa questão da continuidade do trabalho que Isso eu podia fazer com o moçambicano, eventualmente, porque ele está cá conosco, nunca o perderíamos. Exatamente. Vamos olhar na segunda parte deste programa esta questão da continuidade do trabalho a ser desenvolvido na Federação Moçambicana de Futebol, particularmente na seleção, até porque o Horácio Gonçalves promete fazer um trabalho com olhos postos no futuro. Então vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Até já. Ora bem, estamos de volta aqui para o programa Lance 442. Já sabe que nós estamos a transmitir este programa não só nas plataformas onde é possível ver a Mídia Mais TV, na TV Cabo, DSTV, TMT, mas também estamos aqui pelo Facebook, lance.co.mz e ainda pela Rádio Mais 94.1 FM. Sintonize e fique ligado a este programa. Voltando aqui ao tema que nós temos para hoje, vamos olhar um pouco para aquilo que foram as declarações do Horácio Gonçalves, a sua chegada a esta casa, que é a Casa de Futebol Moçambicano, a Casa dos Mambas, enquanto a Federação Moçambicana de Futebol colocava como meta a questão de qualificar-se para o CAN 2023, que vai ter lugar na Costa do Marfim, e também o presidente da Federação Moçambicana de Futebol dizia, se nos deixarem, quem sabe podemos chegar ao Mundial 2022. Horácio Gonçalves falava em ideias futuristas no sentido de organizar este futebol moçambicano, no sentido de organizar a partir da base, para que aí sim possamos almejar chegar a resultados positivos. O contrato de Horácio Gonçalves com a Federação Moçambicana de Futebol é de 2 anos e meio. A pergunta que se impõe é esta: será possível organizar esse futuro da Seleção Nacional de Futebol em tão curto espaço de tempo, que é 2 anos e meio? Bom, definitivamente não é possível. E aqui eu defendo aquela minha teoria de que os selecionadores nacionais não podem
terem contratos de mandatos, ou seja, veja só que há uma coincidência entre o termo de contrato, tanto do Horácio Gonçalves, tanto 2023, com o termo do mandato do Faisal Cidade. Então, ou dessa estrutura de governação da federação, para não falar de uma pessoa. Então, eu não sou a favor desta ideia, eu sou a favor de contratos que, pelo menos 7 ou 10 anos, tanto que permite criar condições, tanto permite trabalhar para que uma pessoa chegue, conhece e que permite impor a sua metodologia de jogo, permite trabalhar com as bases, trabalhar com as equipas da base, as equipas intermediárias e também com os atletas, tanto a nível dos seniores, tanto dando uma filosofia, um modelo único de jogo, tanto para todas as seleções nacionais. E depois, aquela ideia de elaboração de um plano, ou de uma abordagem estratégica do que seja tanto o jogo adotado pelas seleções nacionais. Isso, infelizmente, não temos. E a cada mandato encontramos um novo técnico com a sua abordagem metodológica, com a sua forma de fazer as coisas, e depois as coisas também acabam ficando complicadas. Portanto, para si, este plano futurista apresentado pelo Horácio Gonçalves é por utopia? Quer dizer, o plano futurista é utópico porque toda a estrutura do futebol moçambicano está estragada. Quer dizer, ou seja, este plano resultaria a médio prazo se fosse acompanhada por outras componentes. Por exemplo, o desenvolvimento do futebol a nível da base, o desenvolvimento dos clubes. Por exemplo, vamos lá contar quantas pessoas em Moçambique praticam futebol federado. Quantas pessoas? Qual tem sido a aproximação entre o desporto escolar com o desporto federado? Depois, que tipo de estrutura, por exemplo, os clubes nos apresentam nos últimos dias? Ou seja, quais são os resultados de Moçambique, digo, dos clubes moçambicanos na participação das competições internacionais? Fracos. Então, o futebol está fraco. Para sermos honestos, está fraco. Então, não podemos esperar também resultados faustosos ou melhores resultados ao nível da seleção nacional, com toda a estrutura do futebol fraco. Talvez por acaso, aí podemos ter bons resultados. Agora, para terminar, a questão é mesmo de... eu creio que não... Ainda bem que o objetivo não é a qualificação para o Mundial, tanto porque, de facto, não temos, na minha opinião, não temos condições para qualificar. Certo é, como disse o presidente da FMF, que vão tentar alguma sorte, tanto no meio desta caminhada, mas não é o objetivo é a qualificação para o CAN 2023. Nessa perspectiva, talvez podemos organizar e conseguir alguma coisa, ou conseguir a qualificação para o Campeonato Africano 2023. Mas pensar para o Mundial não é possível. E pensar para o futuro, sem olhar para a base, sem olhar para outras componentes desportivas, também não funciona. Porque a FMF não é, na minha opinião, a solução de todo o problema do desporto nacional. Muito bem, Tanque, como é que olhas para esta ideia de 2 anos e meio e o pensamento do Horácio Gonçalves no futuro? Mas é possível fazer futuro com 2 anos? É possível? Não é. Não é. Nem que tu esteja a preparar a matéria-prima para depois desenvolver daqui. Não é com 24 meses que você vai conseguir ter. Ou vamos ter um bebê que fala. É difícil, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu quero acreditar que talvez estamos a procurar tentar tapar o sol pela peneira para aquilo que aconteceu. Porque era suposto termos continuado com o mesmo treinador, eu primeiro diria assim, era suposto termos continuado com o mesmo treinador, o Luís Gonçalves, né? Porque primeiramente já conhecia um pouco dos atletas, conhecia um bocadinho a vida dos próprios atletas e já tinha notado algumas lacunas que ele podia melhorar em alguns aspectos. Se formos olhar para mim, para ter digo mais, o Luís Gonçalves, posso dizer que teve um bocadinho mais de azar que outra coisa, mas o modelo do jogo em si, a equipa para o ataque, a equipa era uma equipa que faltou, por mim, faltou por 2 setores que podiam se complementar, que para mim era na baliza e às vezes com um ponta de lança um bocadinho mais sério, capaz de concretizar, é um matador. Mas em termos de olharmos a estrutura da equipa, como se apresentava e tudo, era uma equipa que apresentava um bom modelo de jogo. Então, se temos este projeto, eu era da opinião que devemos termos continuado com este treinador, porque este está a vir começar de zero. E bem disse o Formiga aqui, que também o maior problema... O maior problema que nós estamos a ter aqui não é só simplesmente os selecionadores. É o trabalho total da própria federação em si.
que é bom que se diz essa mesma coisa, tem que melhor que se dizer. E qualquer selecionador que chegar lá e apanhar essa dificuldade que o outro teve de querer convocar o Júnior, depois o Júnior não pode vir, fica garantido que o Júnior estará, o Júnior até no sábado, depois chega a quarta, o Júnior só chega na quinta-feira para jogar no sábado. Isto é complicado. Isto é muito complicado. O técnico tem que se mexer para garantir um futuro, é preciso mexer toda a estrutura de futebol. Incluindo aquela que dizia que o chicote a partir dos clubes. Exatamente. Temos de tentar envolvermos todos, e a própria competição nossa interna também tem que fazer parte disto, para que os jogadores estejam preparados. Isto não só reflete na seleção nacional, somos a olhar, mesmo na Liga dos Campeões, aqui em termos aqui em África, as nossas equipas só fazem 2, 3 eliminatórios, estão fora. Todas as nossas equipas. Porquê? E depois, se for olhar o currículo das equipas que estão a eliminar as equipas moçambicanas, sinceramente, sem exagero, se apanham quanto a equipas moçambicanas fizeram a primeira volta do campeonato, a nossa equipa faz aquilo que chamamos de uma goleada. Porque são equipas que não têm o nível competitivo em relação ao nosso campeonato. É verdade que o nosso futebol também está doente. E esta parte da doença, já vinha falando, alguns treinadores, entre aspas, que eu posso mencionar, o próprio Chiquinho Conde já veio afirmar isso. Vinham chamar a atenção, o Arthur Semedo vinha também nesta mesma linha, inclusive mais outros treinadores que podemos dizer, vinham falar desse mesmo futebol, que alguma coisa no nosso futebol não está bem. E depois temos que mudar mais uma característica, que é, o futebol não pode ter dono. Aí, me desculpa mesmo, o futebol não pode ter dono. É do povo. É do povo. E esta palavra de dono é quando alguém toma decisões sozinho, sem fazer consultas. Porque aqui, quando nós sofremos nós todos. Então, a partir do momento que já falamos com Abel Xavier, falamos com o Luís Gonçalves, como estão a dizer, está a chegar, o método é o mesmo da chegada desses todos os treinadores aqui. É o mesmo método. Será que não estão a ver que alguma coisa estamos a falhar? Lemos, como é que olhas para esta visão futurista que é apresentada pelo Horácio Gonçalves versus este período de tempo que ele tem de contrato? Bom, eu acho que, concordando com os meus colegas, há uma contradição. Portanto, estamos a falar de futuro e estamos a falar de 2 anos e meio. E penso eu que parece-me que o senhor Horácio Gonçalves está a ser posto a ser atirado à sorte. Portanto, primeiro que tem 2 jogos difíceis deste apuramento ao Mundial. Se nós sabemos a partida que não temos hipótese de ir ao Mundial, ou por outra, se não havia mais objetivos de alcançar a curto espaço de tempo, por que não dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito? Sim. E me parece que, em função do currículo, Luís Gonçalves parece-me ser um treinador de formação. Perdão. Eu, a dado momento, entendi, portanto, o Tanque falava que ser Júnior, a dado momento, de facto, isto também pode ter jogado a nosso desfavor. E aí que é o erro do Luís Gonçalves, também cometeu seus erros. Quando a dado momento, pareceu-me que 70%, 80% da sua equipe era uma equipe em formação. Mas isso tem que ser uma questão consensual. E é naquele momento, e nós falávamos aqui num programa, é importante não começar ter um projeto inicial a partir deste momento, quando nós temos 2, 3 jogos para apuramento. E ele, penso, continuou com este erro, e tivemos ali detalhes de jogadores que nunca tinham vestido a camisola da Seleção Nacional. Mas e a camisola pesa. Passou, agora queremos olhar para frente. Vamos votar. Horácio Gonçalves, 2 anos e meio, pretende dizer não, portanto, aqui era só mais uma reflexão, portanto, é importante fazer esse cruzamento. Agora, o que eu entendo é que este Horácio Gonçalves, de facto, está exposto. Ele está exposto porque, a partir do momento em que ele vai perder 2, 3 jogos, e aqui vai junto com a própria federação, portanto, a federação é que faz um plano, faz uma contratação com um treinador que, a partida, não é obrigado a ganhar nada. A Seleção Nacional tem que ganhar sempre. Exatamente. Mesmo que estejamos a jogar com a França, com a Inglaterra, só que... E não se pode dizer, porque senão os próprios jogadores, do ponto de vista emocional, já entram derrotados. Nós vamos jogar com Costa do Marfim e com Camarões. O que é um problemaço, portanto, nós não temos muita hipótese, mas quem tem que dizer isso somos nós, que avaliamos, não é o presidente da federação e muito menos o treinador. Portanto, aqui não se pode olhar para qualquer vitória que teríamos com estes adversários como uma sorte. Não se pode. Acho que aqui é uma questão de comunicação. Portanto, em relação ao que estás a dizer, de uma forma muito objetiva, é o nosso selecionador, temos que aceitá-lo como tal. O que nós, como comentadores, estamos a falar é que este selecionador, me parece, que ele vai num cenário um pouco adverso. Apanha jogo muito difícil, fim de um projeto, início do outro, e depois, a partida naquilo que é o senso comum, é muito questionável. Portanto, eu penso que ele só vai resolver este problema com vitórias.
O que a partida também é muito complicado. Portanto, eu penso que ele terá que fazer o seu trabalho. Os 2 anos e meio que ele tem são longos se nós não ganharmos, mas se de facto o projeto que ele tem, e aqui parece que é preciso buscar uma coisa que nós já falamos há muitos anos aqui, em que fala-se de seleções provinciais. Penso eu que a questão das seleções provinciais fala-se em campanhas eleitorais, nunca se leva muito a sério. Enquanto nós não tivermos seleções nacionais, seleções provinciais, que tivemos em 1980, 78, em que formava bons jogadores, os melhores jogadores de Moçambique até 80 nunca não eram de Maputo. Mas aí é que está. O Horácio Gonçalves fala desta organização do futebol moçambicano, movimentação de seleções provinciais, sub-15, sub-17, sub-20, seleções de base, mas a questão que se coloca, será essa a atribuição de um selecionador principal de futebol? É olhar para essa questão? Não há aqui um conflito entre aquilo que devem ser as tarefas a serem desenvolvidas por um diretor técnico nacional? Não, eu entendo isso. E daí eu entender que talvez fosse mais fácil buscar um diretor técnico em qualquer parte que nos se pode. Até pode ser em Portugal. Mas aquele que é o treinador de campo era importante que fosse alguém que conhecesse o futebol moçambicano com mais essência. E aqui, aquilo que vai nos fazer avaliar o Sr. Horácio Gonçalves não é o sub-17, o sub-15, as seleções provinciais. É a equipe principal A. Então, a tarefa exclusiva, penso eu, sob o ponto de vista da responsabilização, e é aí talvez entre a questão dos contratos que estamos a discutir aqui, era importante que no contrato viesse isso mencionado e não ficar muito nas Só queria acrescentar uma coisa no Lemos. Quando disse que este é um projeto que não estão preocupados com o Mundial, bem disse, o senador diz assim, mas qualquer guerra, qualquer um vai à guerra, a tendência é querer vencer. E digo mais, é um projeto que neste momento tem muitos problemas, porque se esses 2 jogos que nós vamos ter é com tubarões, vamos dizer assim, se ele perde o primeiro jogo, perde o segundo jogo, fica a saber dificilmente que ele vai se acertar para fazer outros jogos. As condições de trabalho. As condições de trabalho vão fragilizar-se todo, vai perder confiança. O próprio povo em si, que estamos nós do outro lado, vamos assobiar, porque praticamente vamos começar a olhar que este treinador que nós chamamos... Questionar a opção. Exatamente, vai-se questionar essa parte dessa opção. Portanto, dizendo numa palavra simples, uma frase simples, o Horácio Gonçalves deve preocupar-se com o trabalho da seleção A e não com essa estrutura de futebol, sub-15, sub-16. Vamos arranjar diretores técnicos para essas áreas aí. Ele tem já que se existe, o preocupar. Arnaldo Salvado. Então tem que se preocupar exatamente com a equipe. Aqui os interesses total agora do povo moçambicano, que estamos aqui também a representá-los. Competição. Alta competição. Nós queremos resolver o problema dos Mambas, que é a equipe A. Não procura jogar sub-17, está lá os Dários, Monteiro, vão fazendo esse trabalho lá, com o seu diretor técnico, na qual é obrigação dele de procurar técnicos e formar esses jogadores para alimentar a equipe A. Como foi a escolha da própria federação, o Horácio Gonçalves, a obrigação dele é vencer os jogos da equipe A. Porque é aí onde começa o trabalho, começa a arranjar pretextos para depois não justificar o que eles recebem neste momento, quando quero dizer, os valores que vão receber. Vamos entrar dentro de instantes para essa questão dos valores. Queria ouvir o Chicote em torno deste aspecto da conflitualidade entre aquilo que são as missões ou o trabalho que deve ser desenvolvido pelo selecionador e o trabalho que deve ser desenvolvido pelo departamento técnico. Bom, eu não percebi a causa deste conflito de competência, porque estava muito claro no início de que a função seria desenvolvida pelo diretor técnico, Arnaldo Salvado. E lembro-me, desde a campanha, que existe essa ideia, por esta estrutura da federação, de que as seleções provinciais seriam desenvolvidas. Pelo menos já teriam sido desenvolvidas no ano passado, por causa da Covid, então a situação não aconteceu. E já diretores técnicos até ao nível das regiões, né? Centro, norte e sul do país, que seriam uma espécie de olheiros, ver quem são aqueles que têm qualidade para alimentar a seleção principal. Portanto, este é um projeto que já foi desenvolvido, pelo menos desde a campanha deste elenco, e nunca imputou-se essa responsabilidade ao selecionador nacional. É sempre a responsabilidade do diretor, técnico da FMF. E eu creio que seria bem concebido e seria muito mais valioso estivesse e continuasse nas mãos do diretor técnico da FMF e não do selecionador nacional.
É verdade que não tem a obrigação, como disse o presidente da FMF, de vencer os próximos jogos. Portanto, o objetivo é preparar a equipa para a disputa do Mundial, a qualificação para o CAN 2023. Portanto, esses jogos são jogos importantes, com algum atrevimento pode-se ganhar, mas não é o objetivo principal, pelo menos deste contrato. Então, isso está claro. Então, para todos os efeitos, voltando à questão, eu acho que essa função, esta competência, seria melhor desenvolvida pelo diretor técnico, que é Arnaldo Salvador, que conhece muito bem o futuro do futebol moçambicano deve ser entregue ao diretor técnico e não ao selecionador nacional. Enquanto continuamos com essa estrutura de um contrato de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, eu acho que é melhor dar essa competência ao diretor técnico. Muito bem. Uma das questões que também foi levantada nesta conferência de imprensa, por acaso foi por mim levantada, está relacionada com aquilo que é a implicação financeira desta contratação. É sabido que Abel Xavier tinha um contrato de $15 mil mensais, o Horácio Gonçalves baixou um pouco essa cifra para $12 mil. A questão que se colocava é quanto é que vai ser gasto pela contratação de Horácio Gonçalves. Esse valor não foi revelado, desconhece a componente financeira deste contrato. Qual é a vossa análise em torno deste aspecto? Bom, é aí onde é que nós todos ficamos interrogados. Hoje não está-se a revelar, mas o amanhã, quando as coisas começarem a azedar, vão começar a dizer que a Federação não tem dinheiro, não estamos com dinheiro para pagar isto, aquelas despesas, porque nós estamos a resolver esta situação, o que é mau. Nós não temos que esconder, esta é uma equipa da nação, é a equipa de todos nós. Tens que olhar, e eu posso ter certeza, como bem disse mais ou menos os valores dos antigos sucessores que passaram. Eu, por mim, já posso apostar indiretamente que ele não pode estar abaixo dos 15 porque estava num bom clube. E ele, para largar o Costa de Sol e vir para a seleção, é verdade que ele também podia estar mais ou menos a esse tipo de nível, em cima dos 15 ou para cima desse valor. Menos que isso também ele não podia fazer, se formos a olhar. Menos que isso também não ia fazer. Agora, por que nós estamos a esconder esses valores para um treinador que é de todos nós, o pai de nós todos, a quem nós depositamos a confiança para elevar o nosso futebol? Então todo mundo diz, nós sabemos, estamos a ver aqui nas redes sociais, quando entramos, o treinador Zé Mourinho vai receber X, foi despedido, vai ter uma cláusula de X. Nós aqui não estamos a saber. E depois o que acontece? Futuramente, se essa federação chega ao fim do mandato, sai, entra outro, fica com dívida dos outros, na qual nem conhece de onde é que vem esses valores que tem que pagar. Isto começa a fazer com que os cofres ficam vazios. Portanto, essa seria importante por uma questão de transparência e divulgação destes valores. Exatamente. Não, eu acho que é uma área muito sensível, tem que ser tratada com algum rigor e principalmente quando se trata de seleção nacional, portanto, porque aqui estamos a falar de coisa pública e o cidadão que se quer com alto nível de informação e tem que ser explicada para não haver muita polêmica. Pese embora eu entender que aquilo que avalia o selecionador não é aquilo que ele ganha, é muitas vezes em função dos resultados esportivos que ele alcança. Infelizmente é assim, o futebol é assim. E nós não vamos aqui pego a questão do tanque. Portanto, o futebol não se inventa, aqui não há rodas ali, fazer ali umas magias, não. Ou tu ganhas, és um bom treinador, peças o dinheiro que tu pedires e és pago por isso, e ninguém vai aparecer e dizer, és muito caro. Portanto, e aqui em relação, lembramos que discutimos a questão do Rubem Amorim, que saiu do Braga a 10 milhões, Sim. E todo mundo gritava, chegou lá e está a fazer um bom resultado, já se esqueceram de quanto é que ele custou. Portanto, eu penso que a tarefa é efetiva. É verdade que nós temos que informar. Portanto, e a pergunta que foi colocada em relação ao real valor, estamos a falar de uma média de um treinador da Seleção Nacional que ganha 1 milhão de meticais. Portanto, é preciso falar isso em metical, porque o dólar às vezes atrapalha um pouco. 1 milhão de metical. Portanto, quando estamos a andar a falar dos 12, 13, 15 mil dólares, estamos a falar de quase 1 milhão de metical. Portanto, aqui estamos a falar portanto, de um salário top. Portanto, não é normal. Eu percebo aqui a discussão, estamos a discutir dinheiros. Receber 1 milhão de meticais numa realidade como a nossa é muito dinheiro. Independentemente, estamos a falar de dinheiros que são patrocinados, são apoiados, há organizações, há instituições, às vezes até do Estado, que patrocinam algumas realizações da Federação. Tudo isto vai em encontro daquilo que nós entendemos que é importante que a Federação Moçambicana de Futebol
seja uma instituição comunicativa por excelência. Por excelência, para que o povo se reveja naquilo que são as suas ações e realizações. Porque senão, vamos começar aqui, depois de uma derrota, como se foi dito aqui, por mais que o trabalho do Horácio Gonçalves seja perfeito, vamos assobiar, vamos questionar e às vezes até vamos esquecer quanto. Aí vamos começar a levantar a questão dos valores, mas numa outra perspectiva. Por que não continuamos com o antigo selecionador nacional? Por que não fomos buscar um selecionador nacional moçambicano? Portanto, eu entendo que era importante salvaguardar os interesses da própria seleção, para que os processos e os projetos deem continuidade. Eu vi naqueles miúdos que jogaram com o Cabo Verde, 3, 4 miúdos com menos de 23, 24 anos, que daqui a 3, 4 anos poderemos ter aqui uma seleção de excelência. Quem na verdade, vai salvaguardar que aqueles miúdos mantenham-se lá na seleção nacional? Porque tu, quando fazes uma ruptura de selecionador nacional, é normal que aquele que venha com outras ideias. Com os seus jogadores. Veja outros Com os seus jogadores. jogadores. Portanto, aqui era preciso ver esta questão com olhos de ver. Parece-me a faltar isso. Chicote, como é que olhas para esta componente financeira deste exercício de contratação do novo treinador? Bom, é título mesmo especulativo, porque não há informação sobre quando ganha o selecionador nacional. E aqui ainda é mito dizer quando ganha uma figura pública. Quer dizer, não pode ser mito, que nós acompanhamos em toda a parte do mundo os futebolistas, os artistas, normalmente dizem o quanto financeiro que consegue. E infelizmente, podemos especular que ronda de 800 mil a 1 milhão tanto de meticais, tanto presumindo que estejam entre 15 mil dólares a 20 mil dólares provavelmente. O certo é que é fundamental, não só na Federação Moçambicana de Futebol, como nos clubes, sobretudo também, aqui nos clubes, não se sabe quando é que ganha, nem mesmo nas situações de transferência de um atleta de um clube para outro clube. Nós não sabemos quando é que esse indivíduo, ou qual foi o benefício do indivíduo ou do clube X, por exemplo, por ter transferido até da X. Será que isso fragiliza aquilo que é a indústria desportiva, a indústria de futebol? Fragiliza exatamente porque cada clube vai colocando os preços nos seus moldes, porque esses preços não são anunciados. A imprensa não tem informação, nós, a imprensa, precisamos ter essa informação para alimentar os nossos leitores, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, enfim. E esta informação é fundamental, infelizmente nesse país não é possível, ainda é um mito dizer quando que ganha um selecionador nacional, quando que ganha um atleta X, mas na África do Sul, aqui, quando Domingues vai à África do Sul, todos nós sabemos, Domingues ganha tantos meticais. O Renildo, isso aí na internet, vamos ter o preço do Renildo, qual foi o preço da sua transferência de Belenenses para o Lille, quando é que ganha por mês, mas no Moçambola já não é possível. Então, é um problema nacional, é um problema não só da FMF, é um problema dos clubes, é um problema de todos nós, até também, podemos dizer que é um problema da política, porque há políticos que não querem declarar seus rendimentos e a PGE tem que estar sempre atrás das pessoas para ir declarar seus rendimentos. Então, é um problema nacional este de não declarar seus 30 segundos para cada um, só para fecharmos o programa. Tem que. Eu estou doente, como a própria nossa seleção está. Porque quando começo a equacionar estes valores que são pagos por um único selecionador, eu penso que os nossos treinadores podiam aceitar esse valor. Este 1 milhão de meticais dividido por 2, eu tenho 2 treinadores nacionais capacitados, são capazes de levar a própria nossa seleção além de fronteira, ou melhor equipe que nós podemos ter da seleção. Porque nós não temos dinheiro. Então, por que temos que gastar tanto dinheiro numa seleção desta? Lemos? Bom, eu gostaria de estar enganado em relação àquilo que é as minhas convicções. São convicções mesmo, de selecionador nacional. Portanto, o Horácio Gonçalves estaria atento como entusiasta desportivo. Não tenho problemas de assumir que não é a partida o meu selecionador de eleição. Portanto, tenho o direito como um cidadão normal. Portanto, e eu tinha outras opções. Parece-me que é verdade que as minhas convicções valem o que valem. É para mim, mas eu penso que era importante que e me revejo na maior parte das pessoas que gostam de futebol em Moçambique. O que eu acho é que das próximas vezes faça-se um trabalho, e é normal fazer-se isso, um enquete, mesmo que seja sigiloso, para perceber de facto o que é que o povo pensa. Quais são as tendências? Qual é a tendência? Isso seria importante. Chicote, para fecharmos? Bom, eu acho que a FMF deve já tornar público, tanto se existe tanto este perfil do selecionador nacional, e desejar boa sorte ao ministro Horácio Gonçalves
tendo em conta a qualificação para o CAN 2023. Muito bem, e assim fizemos mais uma edição deste programa Lance 442. Foi um enorme prazer ter estado na sua companhia. Voltaremos a estar consigo daqui por mais 8 dias. Boa noite e até a próxima.